dizer que é um grande privilégio podermos ministrar a palavra de Deus, ao mesmo tempo que é um peso de grande responsabilidade para nós. Sentado ali, estava lembrando de um acontecimento que nos outros contou muitos anos atrás, falando de um homem que se dirigiu para o culto para pregar a palavra de Deus. Ele estava bem tremendo diante da responsabilidade. A passagem que ele leu foi: Zaqueu desce depressa. E foi o que ele fez. Desceu depressa. Disse depois que não tinha dom para aquilo. E às vezes dá vontade de irmãos de descer. Mas fica o peso sobre nós, nossos ombros, a responsabilidade de transmitir o ensino da palavra de Deus. Privilégio nosso e responsabilidade dos irmãos fomos convidados nesses dias. Mas eu penso a você que você também não tem privilégios e responsabilidades, viu? Porque à medida que nós vamos entregando, vamos colocando sobre você também responsabilidades para colocar em prática a palavra ouvida. Isso é muito precioso. O assunto que eu gostaria de tratar nesses dias é um assunto bem genérico, mas o tema será bem específico, sobre as chamadas duplas, ou duplas chamadas. Para mim, é um assunto muito interessante, mas nós vamos procurar nos atentar. Deixa eu só ver agora. É isso, né? Então. Vamos falar do exibite. Se alguém aí vê que eu estou passando do horário, levanta a mão. Para eu não pensar vocês, tá? Então a gente vai ficar de olho na hora. Eu não trouxe meu relógio de pulso, mas eu de vez em quando eu fico olhando para cima. E nós vamos comentar nesses dias sobre as chamadas duplas que a Bíblia apresenta. Mas as chamadas duplas feitas por Deus, termos duplos, por exemplo, em verdade vos digo, não é isso que nós vamos tratar. Mas nós vamos tratar das chamadas duplas. Aquela onde Deus chama pessoas, nação e o próprio Deus. Nós vamos colocar 9 chamadas duplas, bem certinho. Os dias que nós vamos ficar aqui, 9 ministérios, e nós vamos então colher algumas coisas dessas chamadas duplas. Nós vamos dividir chamadas duplas para os homens, para as pessoas, chamada dupla para a nação de Israel e a chamada dupla para Deus. Quais são elas? No Velho Testamento nós temos 4 chamadas duplas para homens: Abraão, Jacó, Moisés e Samuel. No Novo Testamento nós temos mais 3 pessoas que recebem a chamada dupla. Marta, temos Simão, Pedro e Saulo. 7 pessoas sendo chamadas 2 vezes na Bíblia por Deus. Isso é muito interessante, porque o número 7 na Bíblia sempre fala de algo completo, um ciclo terminado.
Então, lendo essas chamadas duplas de Deus para os homens, nós já chegamos a uma conclusão muito bela. Deus, na sua perfeição, chama homens e mulheres para ajudá-los perfeitamente em todas as suas circunstâncias. A chamada da Bíblia é a chamada dirigida à nação de Israel, representada pela capital, Jerusalém. Lembra? O Senhor Jesus, em grande lamentação, ele se coloca diante de Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém. É uma chamada dupla ali. E por fim, para mim, a mais solene de todas, quando o Filho de Deus, pregado na cruz, diz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma chamada dupla. Então, talvez surja uma pergunta para nós: por que duas vezes? Por que duas vezes? Bom, isso vai indicar uma familiaridade com a pessoa, uma intimidade com a pessoa. Vai enfatizar a importância da chamada e vai destacar a urgência da mensagem. Talvez para ajudar um pouco, Gênesis capítulo 41, quando José vai interpretar o sonho. José diz as seguintes palavras: e porque o sonho foi repetido duas vezes a Faraó, esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Salmo 61 também diz alguma coisa a respeito. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. E todo o poder do Senhor. E Jó 33. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Mas os nossos ouvintes vão ficar bem atentos para as chamadas duplas que nós temos perante nós. Nós vamos fazer um exercício e eu vou pedir ajuda depois dos nossos irmãos e irmãs, como uma lição eu vou falar de casa, mas uma lição de alojamento, uma lição de quarto. Nós vamos fazer algumas comparações com essas chamadas duplas. Total de 9. Então, a primeira chamada dupla, nós vamos relacioná-la com a nona, a última. E nós vamos perceber que elas têm uma ligação entre si. A segunda com a oitava e assim por diante. Nós vamos ver que entre elas há muita ligação, seja pontos iguais ou diferentes. Eu vou citar alguns no decorrer do nosso ministério aqui, mas se você quiser me ajudar também, no seu quarto depois, pode pesquisar. E se achar alguma coisa, você será muito útil para nós se puder compartilhar também conosco. Então nós vamos ler primeiramente a nossa primeira chamada dupla em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Só quero dizer também que nós não vamos nos ater
somente a chamada dupla, tá? Porque nós precisamos ver o contexto dela, ver o que envolve essa chamada. E é isso que eu quero compartilhar com os nossos irmãos nesses dias, para que nós possamos colher uma coisa, não apenas da chamada em si, mas o contexto que ela envolve. Então, Gênesis 22, versículo 1, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, ele e seu filho, e prendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: Figai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço chegamos até ali, e havendo jogado nos voltaremos. E tomou Abraão lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Ele disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e ele encontraram ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque e seu filho, e colocou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, porque é único. É isso que nós vamos ler. Que Deus nos abençoe. Então nós temos a primeira chamada dupla de Abraão. Nós vamos então fazer uma ligação dela com a última chamada dupla. Vocês lembram como foi? Deus meu, por que me desamparaste? Abraão, lá no Monte Moriá, em uma daquelas montanhas, daquela cordilheira de Moriá, foi amparado por Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo levantou sua voz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então nós temos aqui um pequeno contraste. Abraão chamando dos sonhos para podermos ser formados a partir dele uma nação, um povo. O Senhor Jesus Cristo veio do céu para salvar a todos que procedem de toda língua, povo, tribo e nação. Abraão é chamado como o amigo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, aquele em quem o Pai tem todo o prazer. Abraão, o pai da fé. O Senhor Jesus Cristo, seu autor e consumador. Semelhança. E você, no seu quarto depois, se puder colher alguma coisa a mais, existe ainda muito mais, mas eu vou deixar um pouco
para você exercitar. Então nós temos nessa primeira chamada dupla, pelo menos duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção, ou duas coisas relacionadas a Abraão. Primeiro, ele levanta os olhos 2 vezes. Ele vai levar consigo 2 materiais, o fogo e a faca. E ele vai levar consigo também 2 moços para mim. Isso é muito precioso. Esses rapazes provavelmente eram da idade de Isaac. Quantos anos tinha Isaac nessa ocasião? Dizem os estudiosos, provavelmente 17 anos de idade. E aqueles moços provavelmente eram da mesma idade de Isaac, seus amigos. Podemos pensar assim. E aqueles rapazes, nascidos na casa de Abraão, nascidos na casa do pai da fé, eram então servos de Abraão e amigos de Isaac. E quando nós juntamos essas coisas, nós temos algo muito precioso para nós. Nascidos da família da fé, servos do Pai, amigos do Filho. E eles vieram no caminho de 3 dias, quem sabe, conversando, brincando, aquela amizade entre jovens. Mas o final da jornada seria o grande sacrifício de Isaac. Eu quero abrir um parênteses aqui e comentar com os nossos jovens. Talvez nós temos aqui jovens em torno da idade de 17 anos, a mesma idade de Isaac. Parece que, eu ouvi falar, o tempo para o jovem demora muito mais para passar. Pelo menos quando eu fui jovem, eu tive essa impressão. Demorava mais. Mas a minha nossa, todos nós amigos. E o fim desta vida, desta jornada, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, é a morte. Quero fazer uma pergunta, fechando os parênteses. Você está pronto para a morte? Eu sei que é um assunto bem difícil, mas aqui está aqueles 3 jovens indo para a morte. Mas talvez no caminho eles nem perceberam aquilo. Talvez vinham se divertindo, falando muitas coisas, mas a realidade da morte estava logo à frente. E é conosco também assim. Por isso, prepara-te. Prepara-te. Esses 2 moços recebem uma ordem de Abraão, várias ordens, e isso é muito precioso também. Chegando no lugar do sacrifício, Abraão diz para eles: ficai aqui. Enquanto eu e o rapaz vamos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós.
ficai aqui, nós vamos até ali, e havendo sacrificado, oraremos a vós. Muito bem por isso. Porque nos fala da obra do Senhor Jesus Cristo, junto com o Pai. Uma obra em que os seus discípulos não poderiam seguir com ele. Era uma obra exclusiva do Pai e do Filho. Os discípulos do Senhor Jesus, por exemplo, não puderam seguir a via dolorosa. Tiveram que esperar. E o Salvador subiu com, permita dizer, irmão, com o Pai. Subiram ambos juntos. O Pai levando o fogo e a faca, e o Filho levando o lenho. Diz a Bíblia, ele carregou sobre si a sua cruz e saiu para o Monte do Calvário, mas ele não foi só. Pai e Filho, uma obra solene. Tem um hino que não é do nosso cenário, mas ele também é muito lindo, expressa esse momento. Cristo andou por esse vale, sozinho andou. Ninguém podia andar por ele, sozinho andou. Uma obra que os discípulos não poderiam acompanhar. Tiveram que ficar. Eu estou pensando em dois jovens de Abraão, ficaram lá, esperando a volta do filho, seu amigo. O que será que eles conversaram, irmão? Será que falavam de assuntos qualquer? Será que estavam falando de qualquer assunto sem importância? Para mim, aqueles dois moços agora estavam bem concentrados. E o assunto deles era a volta de ambos. Estavam ali vigiando e aguardando a volta do filho. Nós também ainda estamos por aqui, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Você deve lembrar quando os discípulos, lá em Atos, foram orientados pelo Senhor Jesus para ficarem ali esperando naquele cenáculo mobiliado, um lugar elevado na casa do pai de família. O cenáculo era uma parte da casa mais alta, mais elevada, e eles deveriam ficar ali naquele lugar elevado, juntos, até que o Filho enviasse o Espírito Santo. Mas eu quero pensar no fato de que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Mesmo. Estamos vivendo a realidade desses acontecimentos. Você deve estar lembrando daqueles dois de Emaús. Provavelmente um casal. E aqueles dois voltando para a aldeia de Emaús, caminhando ali quase 11 quilômetros. O mesmo Jesus se aproximou pelas eles
E começou uma conversa com eles. E animados. Senhor Jesus, por acaso tu não sabes dos acontecimentos dos últimos dias? A obra da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus, acontecimentos dos últimos dias. Nós, irmãos, estamos às portas dos acontecimentos dos próximos dias. A vinda do Senhor Jesus está às portas. Se nós pudéssemos realmente deixar essas verdades, como nós conversamos ontem com alguns irmãos, que a luz deste acontecimento pudesse realmente ministrar as nossas atitudes, daríamos muito menos valor às coisas desta vida, porque em breve aquele que há de vir irá. E seremos em breve arrebatados, irmãos, num abrir e fechar de olhos. Todos nós juntos seremos transformados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados e arrebatados nos ares, a nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Nós aconteceu hoje. Eu sei que nós temos muitos planos pela frente, mas o arrebatamento da igreja é um acontecimento dos próximos dias. Nós estamos bem perto, irmão, daquele que disse: em breve voltarei. Por enquanto estamos por aqui, mas aguardamos em breve a vinda do Senhor Jesus. Em 2020, eu perdi a minha irmã mais nova. É uma alegria muito grande quando uma família pode ir ao hospital, a esposa, quem sabe, para dar à luz. Que alegria que é voltar agora com o bebê, a família crescendo, é uma coisa muito feliz. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos experimentando algumas realidades muito duras. Essa minha irmã, por exemplo, foi diagnosticada com um tumor no intestino. Tinha 51 anos. E alguns meses, depois de muita cirurgia, ela foi enfraquecendo, enfraquecendo, cheia de tubos, cheia de faixas, até que nós levamos ela para casa e uma noite ela não resistiu, morreu nos braços da minha esposa. Foi uma experiência muito dura, muito dura, mas era salva. Da minha casa, de 6 pessoas, quando eu ainda era solteiro, restaram 3 irmãos só. Meu pai já morreu, minha mãe e a minha irmã só. Todos salvos. O arrebatamento da igreja,
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados. Que momento! Que momento! E todos juntos, não ficará nenhum salvo para trás. Ninguém será atrasado. Todos arrebatados no momento para encontrarmos os ares, Salvador. E assim diz a Bíblia, estaremos para sempre com Ele. Para encerrar, mais 5 minutos só. Quando Deus dá aquele grande brado, Abraão, Abraão, não faças mal, rapaz. Você lembra de duas palavrinhas que ele usa? Agora sei. Agora sei. Eu quero deixar um pequeno pensamento com você. Agora sei. Deus dizendo para Abraão, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho, a quem amas. Agora sei. Irmãos, eu posso falar isso do Senhor Jesus Cristo. Deus tem feito isso, é certo, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Nós sabemos em quem temos crido. A pergunta é: Ele sabe de nós. Será que as palavras usadas para Abraão é uma realidade também na nossa vida? Deus pode dizer, agora sei. Quero dizer uma coisinha. O sacrifício de Abraão era algo grande. Era uma obra grandiosa. Uma provação muito grande. E Deus diz, agora sei. Mas nem sempre é necessário que seja algo grandioso. Às vezes até as coisas pequenas vai ter uma expressão nossa de adoração a Deus. Você lembra do ministério que nós ouvimos ontem? E assim eu encerro. O nosso irmão citando aqueles magos, Janes e Jambres, provavelmente sejam os magos de Faraó, e com as suas ciências ocultas, eu quero pensar, irmão, dizendo respeito ao irmão e apenas ratificar tudo que o irmão falou ontem, e foi muito precioso para mim ouvir o irmão que sempre congregou conosco lá em São Paulo. A multiplicação sobre aquelas rãs, a água em sangue e a vara que aqueles magos gritaram, fizeram elas serem transformadas em serpentes. Você lembra? A serpente fala de Satanás. A água em sangue fala de morte. A rãs, animal imundo. Conseguiram imitar essas coisas no poder de Satanás. Imitaram. Mas os piores, eles não conseguiram.
desse tamanho em si, sabe pequeno. As coisas pequenas são preciosíssimas para Deus. A Bíblia fala do dia das coisas pequenas. Irmãos, eu deixo isso com os irmãos. Que Deus saiba que nós o amamos. Seja nas coisas grandes, seja nas coisas pequenas. Sempre foi, vamos continuar com isso.